Pronto, agora sim a aula está gravando. Pessoal, veja só, esse arquivo que eu mandei para vocês, ele vai da página 1 a 94, né? As páginas referentes ao código de ética, elas só são da 28 a 40. Da página 28 a 40, que é de fato o código de ética profissional da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. As outras partes não vão cair no nosso questionário da segunda unidade, que será no dia 16 de novembro, né? Só que prestem atenção que tem uma outra atividade lá, para vocês fazerem uma pesquisa, né? Mas aí dia 16 o questionário vai ser somente sobre esse código de ética. Aí veja só, no início aqui existem algumas mensagens, né, anteriores ao código de ética em si, mas eu vou falar um pouco dessas mensagens também, que elas têm algumas coisas interessantes, né, sobre a própria ética profissional e a ética na engenharia. Veja só, primeiro a gente tem a apresentação do presidente do CONFEA, né? Ele vai fazer a apresentação do código de ética. Professor, com licença. Pois não? Aí tá aparecendo que tá gravando a aula. Não, eu estou gravando pelo Windows, né? Mas É porque quando tá gravando aqui aparece, mas acho que você tá usando outro é, sistema para gravar, né? eu estou gravando pelo Windows, porque aí a aula não fica aparecendo vocês e fica aparecendo só o código de ética, né? Ok, então. É que eu pensei que seria pelo Meet. Vocês não gostam muito de aparecer mesmo, né? Aí, aí já fica só o código de ética e vocês ficam tranquilos aí, né? Não vão aparecer de forma nenhuma. E fica melhor, Aham. para assistir depois fica mais legal, né? Mas vamos lá. Aí o que é que o cidadão ele fala aqui, né? Primeiro ele diz, ó, que a ética acompanha, né, o cotidiano dos profissionais da engenharia, agronomia e da geociência e tal, né? Veja, a ética, né, acompanha, vocês serão futuros profissionais. Eu nunca vi um aluno, né, do CIT que não queira ser engenheiro, né? A ideia é ser engenheiro, é fazer engenharia, né? Então, quando vocês forem engenheiros, né, se Deus quiser serão, e Deus quiser e vocês também, né? A ética, né, ela vai acompanhar o cotidiano de vocês, né? Na realização da sua profissão mesmo, né? Então ele diz aqui, ó, é inadmissível que essa prática deixe fazer parte da nossa rotina, né? Ou seja, é inadmissível, né, um profissional, digamos assim, que não conheça, né, e não siga os princípios éticos da profissão, né? Então veja, ele diz outra coisa interessante. Ele diz aqui, ó, deixa eu encontrar. Aqui, ó. Estimulamos o exercício ético diante das inúmeras atividades que transformam a nossa sociedade a cada minuto. O exercício da profissão, ele não é separado da sociedade, né? Ele está em conjunto, ele acontece dentro da sociedade e age transformando a própria sociedade a cada minuto, né?
Então, o exercício ético, né, ele está diante dessas inúmeras atividades, né, profissionais. E ele diz aqui, ó, que o exercício ético, esse exercício ético, né, é também um exercício de, de individualidade, ou seja, cada pessoa, né, ela age, né, de uma forma a seguir, digamos assim, ou pelo menos deveria, né, seguir esses princípios éticos, né. E aí ele diz que a prática ética, ó, deve permear já a formação do futuro profissional. Ou seja, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Vocês devem pensar em si mesmos como se vocês já fossem profissionais, né? E esse exercício ético, ele já deve estar presente, digamos assim, né? Nós estamos, digamos assim, formando, né? Nos formando, através dessa cadeira, vocês estão se formando, né? Já eticamente, né? Tanto para a ação profissional quanto para a ação na sua própria vida, né? Aí ele diz, ó, destacando o caráter social das nossas funções, ou seja, a nossa função, a nossa profissão, né, o que nós fazemos, tem um caráter social, ou seja, tem uma consequência na sociedade, né? Aí ele continua dizendo, a reflexão sobre os princípios éticos que deverão, ou seja, os princípios éticos, você deve observar que a ética, o código de ética profissional, né, da engenharia, ela é uma ética de princípios, principalmente, né? Uma ética deontológica, ou seja, uma ética de deveres, né? Mas principalmente de princípios. E esses princípios, eles devem nortear todos os passos da conduta profissional, né? Precisa ser incorporado aos nossos deveres, ou seja, tudo que você faz dentro da sua profissão, você deve ter por base, digamos assim, os princípios da ética, né, do código de ética. E isso deve ser incorporado aos seus deveres, né, desde os primeiros momentos, ou seja, desde o início, né. Defendê-los, difundi-los e até mesmo contribuir para renová-los quando isso se mostrar necessário. Também deve ser tarefas de cada profissional. Ou seja, cada profissional ele tem o dever, né, a tarefa de defender, difundir, né, e contribuir para renovar esses princípios. Por quê? Porque a profissão ela não é estática, ela se, digamos assim, ela evolui com o tempo, né? E da mesma forma que digamos assim, a profissão ela evolui, o código de ética, né, os princípios éticos, eles também evoluem, né, de acordo com as situações que surgem. Agora eu... Pronto, aqui. A construção de uma sociedade ética é tarefa de cada cidadão. Ou seja, cada cidadão, né, ele é parte de uma sociedade e ele contribui para a construção dessa sociedade, né? E se você vive numa sociedade, é bom que você viva numa sociedade boa, né? Uma sociedade ética, digamos assim, né? Ética no sentido de bom, né? Então, é tarefa de cada um de vocês, né? De cada um de nós, a construção de uma boa sociedade, digamos assim. Aí o que ele fala mais? Por isso mesmo, em um mundo de mecanismos institucionais e tecnológicos em constante progresso, ou seja, em um mundo onde você tem as instituições, né, em constante progresso e principalmente a tecnologia, né, a sociedade cobra essa conduta, né, por meio de ferramentas cada vez mais acessíveis e disseminadas. Ou seja, ferramentas, né, de controle mesmo, né, da profissão, dos profissionais, né? Ou seja, existe uma dupla
ligação entre o profissional e a sociedade, né? Ao mesmo tempo que o profissional age na sociedade, a sociedade cobra sobre a conduta desse profissional, né? E ele chama isso de legítimo controle social, ou seja, é a sociedade que diz o que ela quer do profissional, né? Ele diz assim: esse legítimo controle social promove o aperfeiçoamento permanente do tecido humano de que fazemos parte. Tecido humano é a sociedade, né? De que fazemos parte. É esse legítimo controle social que promove o aperfeiçoamento da própria sociedade, ou seja, a própria sociedade ela se aperfeiçoa, né? A partir do controle que ela exerce, né, sobre, digamos assim, aquilo que a compõe. E estando a profissão entre uma das coisas, né, que compõem a sociedade. Então vamos lá. Aí nós vamos chegar a esta parte onde ele fala uma coisa interessante também, né? Ele diz aqui, ó, que os princípios éticos, né, não são apenas deontológicos, né, mas que atingem mais de perto toda a sociedade. Ou seja, você vê que é uma ética deontológica, mas ao mesmo tempo é uma ética teleológica, né? Por quê? E uma ética de consequências. Ele visa, né? Existe uma finalidade ali nesses princípios que é a promoção do bem da própria sociedade e da humanidade, né? Então, é ao mesmo tempo uma ética deontológica, mas uma ética também teleológica, né? Busca o bem-estar, a felicidade do ser humano, né? Então vamos lá. Aqui nós chegamos na mensagem do coordenador do Colégio de Entidades Nacionais. Aí ele diz algumas coisas interessantes também. Veja, aqui ele fala, ó, de certa forma, o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia é um pacto dos profissionais, ou seja, é um pacto, né, realizado pelos profissionais em prol, né, da sua própria profissão e em prol também, né, da própria sociedade na qual nós vivemos, né? Aí ele fala nas transformações sociais, culturais, científicas, né, técnicas e profissionais que tornam o nosso mundo cada vez mais moderno. Isso aqui não se pode negar, nosso mundo se torna cada vez mais moderno e dinâmico a ponto de parecer que nos escapa das mãos. Ou seja, as consequências, né, dessa modernização, elas podem, digamos assim, fugir, né, e muito ao controle da própria sociedade, né? E aí os profissionais, né, estabelecem um pacto, né, para manter, digamos assim, o que promete nos escapar das mãos, né, sob um controle, né, desses próprios princípios éticos. Aí ele fala um pouco aqui do código de ética por alto. E aí chega nessa parte, que ele vai dizer o seguinte: agindo com ética, veja que a ética está sempre ligada à questão da ação, né? A ação do ser humano em relação aos outros seres humanos e à própria sociedade. Agindo com ética, os profissionais da área tecnológica, né, responsáveis pelas habitações, cidades, produção de alimentos, segurança, sustentabilidade, têm sua função social reconhecida pela sociedade, ou seja, é agindo com ética, né, que a sociedade vai reconhecer a função social daquela profissão, né?
E esse é o caminho que engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, né, e meteorologistas devem trilhar. Ou seja, esse é o caminho a ser trilhado, né, o caminho dos princípios éticos para alcançar o reconhecimento e respeito da sociedade. Ou seja, a sociedade só vai reconhecer, né, o seu papel, digamos assim, o papel do engenheiro, né, na própria sociedade se os engenheiros agirem, né, de acordo com a ética, né? Senão a profissão não será reconhecida como algo bom, né, para a sociedade. E aí deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa interessante. Não. E aí tem uma mensagem, né, também da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética. Ele fala aqui um pouco do objetivo do Código de Ética, né, que ele diz assim: este exemplar, né, o Código de Ética, tem como objetivo, o objetivo aqui, propagar a ética profissional como a melhor maneira de alcançar verdadeiramente a excelência das profissões, ou seja, ele diz que a melhor maneira de alcançar a excelência, né, nas suas profissões é através do Código de Ética Profissional, né? O profissional, ele só se torna excelente naquilo que ele faz se ele age de acordo com os princípios éticos. Aí ele diz, bem como a valorização do código como o principal instrumento para orientar a conduta dos profissionais. Veja, imagine que você é um profissional como se você fosse um barco à deriva, né? Digamos assim, um barco com, você olha assim, tem oceano para todos os lados, né? Qual é o principal instrumento para orientar o seu caminho, né? Digamos assim, a sua conduta? É o código de ética. Ele vai dar o norte, né, de como você deve agir na sua atuação profissional mesmo, né? Aí ele continua outra coisa interessante, veja, percebendo que a ética não resulta em uma ideia abstrata. Ou seja, a ética, ela não é simplesmente teoria, né? Claro que ela parte em grande medida da teoria, né? Mas ela não resulta em uma ideia abstrata, ou seja, o que ele quer dizer aqui, a ética, ela não é separada da realidade, né? Como se fosse aquele mundo de ilusões, digamos assim, né? A ética, ela é concreta, né? Ou seja, é a sua ação produzindo resultados concretos na sociedade, né? E bem delimitada pelo Código de Ética Profissional. Guardem bem essa ideia. A ética, ela não é pura abstração, não é pura teoria, né? Mas ela é concreta, digamos assim, né? Aí ele diz que o anseio dessa coordenadoria é que todos os profissionais do sistema Confea-CREA tenham acesso ao Código de Ética Profissional, de modo que possam praticar e exercer suas profissões dentro dos parâmetros éticos, né? E, consequentemente, que contribuam para um país cada vez melhor. Ele falou aqui país, né? Mas você pode pensar aqui a sociedade, o mundo, né? Uma humanidade cada vez melhor. Você agindo, né, na sua profissão dentro dos princípios éticos que são estabelecidas no Código de Ética. Então, aqui nós vamos para a página 28. Isso aqui, essa parte aqui é só uma resolução, a resolução 102, né, que aprova, né, esse Código de Ética. É essa resolução que vai aprovar, né, o Código de Ética. Veja, artigo 1º. Primeira coisa, adotar o Código de Ética e tal, né, ou seja,
vamos lá para o código em si, né? Então chegamos, ó, Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Aqui, ó, página 28. Então vamos começar a leitura, né? Nós vamos ler, se possível, ele inteiro. Proclamação. As entidades nacionais representativas dos profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia pactuam e proclamam, né, o presente Código de Ética Profissional. Preâmbulo. Ou seja, no início de toda lei sempre tem um preâmbulo, né, que é como se fosse uma espécie de introdução assim ao que vai vir, né? Então, aqui no artigo 1º, né, cujo título é o preâmbulo, diz o seguinte: o Código de Ética Profissional enuncia o que? Os fundamentos éticos e as condutas necessárias, né, à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. Ou seja, ele começa dizendo que vai enunciar o que? Fundamentos éticos, ou seja, vocês entendam princípios éticos. O que é que vem embaixo de uma casa, né? O fundamento, é o que funda, o que dá a base, né? Ou seja, os princípios éticos e as condutas necessárias, né? Como você deve agir, né? Como é que é necessário que você haja na prática das profissões para que essa prática, né, seja boa e honesta. E aí ele diz que também o Código de Ética vai ter uma segunda parte, né, que ele vai relacionar direitos e deveres correlatos de seus profissionais, ou seja, quais são os direitos e deveres do profissional. Vai ser uma parte mais objetiva, digamos assim, né? Que ele vai dizer, olha, são deveres do profissional, nós vamos ver, né? São direitos do profissional e etc, né? Artigo 2º. Os preceitos deste Código de Ética Profissional têm alcance sobre os profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades ou especializações. Veja, é aquela coisa, né? O Código de Ética da Engenharia, qual é o alcance dele, né? O alcance dele é sobre os profissionais em geral, ou seja, todos os profissionais ali, né? Ou seja, é engenheiro, deve respeitar o Código de Ética, né? O Código de Ética alcança você, né? Então tem alcance sobre os profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, ou seja, desde a graduação até modalidades ou especializações. Todas as modalidades, todas as formas de engenharia e especializações da engenharia, o Código de Ética alcança, né? Artigo 3º. As modalidades e especializações profissionais poderão estabelecer, em consonância com esse Código de Ética Profissional, preceitos próprios de conduta atinentes às suas peculiaridades e especificidades. Veja, vamos entender. A engenharia, ela tem diversas modalidades e especializações. A gente está falando só da engenharia porque é o objetivo de vocês, né? Via de regra. Tem diversas modalidades e especializações. E aí, essas modalidades, né, elas podem estabelecer preceitos próprios de condutas que dizem respeito, né, às próprias peculiaridades e especificidades das modalidades e especializações. Veja, cada modalidade de especialização tem seu próprio modo de ser, né, sua própria forma de agir, suas peculiaridades e especificidades, né, o que é que, digamos assim, as distingue, né, das demais. E aí,
a partir disso, né, as especializações, modalidades podem fazer seus próprios preceitos de conduta, né, dos profissionais especializados em uma determinada área. Só que isso tem que ser em consonância com esse código de ética profissional, ou seja, não pode entrar em contradição com o código de ética, ele vem acrescentar ao código de ética, né? Aí vamos lá, da identidade das profissões e dos profissionais. Esse aqui é o primeiro título, da identidade, né? O que é a identidade? É quando você, digamos assim, se identifica com algo. Quando você diz que você é uma determinada coisa, né? Por exemplo, eu sou engenheiro, então você está se identificando com essa profissão, né? E o que é que significa essa identidade? Qual é o conteúdo dessa identidade, né? O que é ser um engenheiro, né? Então ele vai dizer aqui o que é ser um engenheiro. As profissões, né, são caracterizadas por seus perfis próprios, ou seja, o engenheiro ele tem um determinado perfil, né, que vai dizer o que é um engenheiro e suas especialidades também, né, o que é determinada especialidade e tal. Isso é uma das coisas que caracteriza a profissão, mas não é só o perfil, é o saber científico e tecnológico que incorporam, ou seja, as descobertas científicas, né, e tecnológicas que dizem respeito a uma determinada profissão são incorporadas, né, na própria profissão. Então, esses saberes científico e tecnológico também caracterizam a profissão, né? Aí pelas expressões artísticas também tem a parte da expressão artística, né, que utilizam também são características, né, da profissão. E pelos resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam. Veja a característica da ética de consequências, né? Os resultados. O resultado do que os profissionais realizam, isso você pensa em âmbito social, econômico e ambiental, também caracteriza a profissão, né? Também é uma característica da profissão, ela compõe o que seja profissão. Artigo 5º, os profissionais são os detentores. Quem são os profissionais, né? Na determinada profissão. Eles são detentores do saber especializado de suas profissões, né? Ou seja, vocês estão fazendo uma universidade para quê, né? Para ser detentores, né, do saber especializado de uma determinada profissão. E os sujeitos proativos do desenvolvimento. Você entenda aqui sujeito proativo, né? Você age em vias do desenvolvimento, tanto da profissão quanto da própria sociedade, né? Artigo 6º. O objetivo das profissões. Qual é o objetivo de uma profissão? É ganhar dinheiro, né? É ficar rico? Não. Isso aí pode acontecer também, é um dos seus objetivos pessoais, talvez, né? Mas o objetivo da profissão em geral, né? E a ação dos profissionais, volta-se, qual é o objetivo? O bem-estar e o desenvolvimento do homem. Ou seja, o bem-estar da própria sociedade, da humanidade em geral, né? E dos homens individualmente. Veja, ele fala no homem aqui, aí existem várias dimensões do homem, né, que ele leva em consideração. Veja, em seu ambiente, ou seja, o homem vive em um determinado ambiente, né, que deve ser levado em consideração pela profissão. E em suas diversas dimensões, aqui são as dimensões do homem que ele leva em consideração. Por exemplo, o homem, né, cada um de vocês é ao mesmo tempo indivíduo, família, comunidade,
sociedade, nação e humanidade, ou seja, você representa tudo isso, você é um indivíduo, faz parte de uma família, também é membro de uma comunidade, membro também de uma sociedade, você entendendo a sociedade como algo mais, digamos assim, mais amplo, né, que uma comunidade, faz parte de uma nação e da humanidade como um todo, né, em geral. E aí você também tem as suas raízes históricas, você não surge do nada, né, você faz parte de uma história, é um fruto, né, de raízes históricas, e nas gerações atual e futura, veja, eu disse lá na primeira aula do vídeo, né, que a ética hoje ela se projeta para o futuro. Tem a dimensão do futuro, né? Tudo que você faz, você deve pensar atualmente, no presente e também no futuro. Então é isso, veja, o objetivo da profissão, bem-estar e desenvolvimento do homem em todas essas dimensões aqui. Artigo 7º. As entidades, instituições e conselhos integrantes da organização profissional são igualmente permeados pelos preceitos éticos das profissões e participantes solidários em sua permanente construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação. Veja, a profissão, toda profissão, ela é formada também por entidades, instituições, conselhos, né, que promovem a própria organização profissional. E essas entidades, né, elas devem ser igualmente permeadas, né, pelos preceitos éticos, ou seja, por esse código de ética, devem seguir, né, a ética da profissão. E participantes solidários, ou seja, devem participar também, né, para a construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação de quê? Dos preceitos éticos. As entidades elas devem, digamos assim, ajudar a construir, né, adotar nelas mesmas, né, divulgar, preservar, né, e aplicar esses preceitos. E aí chegamos aqui numa segunda parte, numa terceira na verdade, né, que é a parte dos princípios éticos propriamente ditos, né. Digamos assim, quais são os princípios éticos que esse código de ética vai levantar. Artigo 8º. A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos. Aqui ele está dizendo que vai dizer quais são os princípios éticos, né, aos quais o profissional deve pautar sua conduta. Número 1. Do objetivo da profissão. Qual é o objetivo da profissão? Ali em cima, ele já falou um pouco, né? Aqui, ó, sobre o objetivo da profissão ser o bem-estar e o desenvolvimento do homem em todas essas dimensões, né? Vamos ver o que ele vai dizer a mais aqui. Ele vai dizer o seguinte, veja, a profissão é bem social da humanidade. O que é uma profissão? A profissão é um bem, né? É um bem da humanidade, um bem social da humanidade. E o profissional, quem é o profissional? O agente capaz de exercer, aquele que é capaz de exercer a profissão, né? É o profissional. Tendo como objetivos maiores, agora ele vai dizer quais são os objetivos, né? A preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, ou seja, a profissão ela age, né, para preservar e desenvolver o ser humano, né, de uma forma harmônica, levando em consideração também, né, o seu ambiente, desenvolvendo, né, de forma harmônica o homem com o seu ambiente e os seus valores. Mas o que são valores, né? Aquilo que você valoriza, aquilo que você considera que é bom, né? O que a sociedade coletivamente também, né, e principalmente considera que é bom para ela, né? Então isso aí deve ser preservado, né, e desenvolvido de forma harmônica também. Aí vem aqui, ó, da natureza da profissão.
A profissão é bem cultural da humanidade, ou seja, aqui no inciso 1 ele falou que é bem social da humanidade, né? E aqui ele vai dizer que é um bem cultural. A profissão ela é desenvolvida culturalmente, né? O ser humano é um ser cultural que produz, né? Uma cultura, né? Se diferencia, digamos assim, nós podemos falar da própria natureza produzindo a cultura, né? E digamos assim que a profissão é um fruto, né, dessa produção cultural do ser humano, que é construído permanentemente. Ou seja, a profissão não é algo estático, é algo construído permanentemente, né, pelos seus conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, que ele falou anteriormente, manifestando-se pela prática tecnológica, ou seja, manifesta-se, né, pela prática tecnológica colocado, é um bem cultural, né, colocado a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem, ou seja, o objetivo da profissão, novamente, a melhoria da qualidade de vida do homem, né, o bem-estar do ser humano. E aí chegamos na honradez da profissão. A profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã. Ou seja, se você como profissional recebe um alto título de honra da sociedade, ou seja, o profissional é uma pessoa, digamos assim, de certa forma diferenciada na sociedade, né? Ele recebe uma honra, né, por ser o profissional. E isso, né, exige uma contrapartida social, né? Exige a conduta honesta, digna e cidadã do profissional. Aí vem aqui, ó, da eficácia profissional. A profissão realiza-se pelo cumprimento competente dos compromissos profissionais. Você deve cumprir, né, os seus compromissos profissionais de forma responsável e competente. Veja, munindo-se de técnicas adequadas, né? Você tem que escolher, digamos assim, no repertório da sua profissão, aquelas técnicas mais adequadas, né, para os resultados que você busca e assegurar aqui, ó, os resultados propostos. Você tem que se certificar, né, de que aquilo que você esteja fazendo vai trazer os resultados, né, que são propostos ali. E a qualidade satisfatória dos serviços e produtos. Ou seja, você tem que agir de forma, né, que o seu serviço, seu produto tenha uma qualidade, né, satisfatória para as pessoas que vão usufruir dele, observando a segurança nos seus procedimentos. Então aqui ele diz bastante coisa, né? Cumprimento responsável e competente dos compromissos, técnicas adequadas, né? Assegurar os resultados propostos, ter uma qualidade satisfatória, né, nos serviços e produtos e observar a segurança nos seus procedimentos. Aí vem o relacionamento profissional, como é que deve ser o relacionamento do profissional com aqueles que o cercam, né? A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista. Veja, o relacionamento honesto, justo e com espírito progressista dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus serviços. Para com todos, né, que, vamos dizer assim, que se interligam aos seus serviços, né, com igualdade de tratamento entre os profissionais, ou seja, todos os profissionais eles são iguais, né, no tratamento que devem receber. E com lealdade na competição, ou seja, você deve competir, né? Você, quando se tornar profissional, você entrará num ambiente de competição, né?
no mercado, e essa competição, para ser ética, ela deve ser leal com os competidores, né? Sem passar a perna no outro, esse tipo de coisa, né? Sem desonestidade e tal, tem que ser uma competição justa, honesta, né? Aí vem da intervenção profissional sobre o meio. A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável, na intervenção sobre os ambientes natural e construído, e na incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores. Veja, a profissão, ela faz parte, né? Ajuda a promover o desenvolvimento da própria sociedade. Só que esse desenvolvimento, ele deve ser sustentável, né? O que é que isso significa? Deve ser um desenvolvimento que permita a própria manutenção do meio social e natural, digamos assim. É você desenvolver sem causar danos, né? Não adianta você desenvolver por um lado e prejudicar outro lado, por exemplo, né? Você, digamos assim, eu construo uma fábrica, né? Que aí eu vou, digamos assim, produzir roupas para aquela sociedade, mas aí eu pego e poluo todo o rio, né? Que fornece água para aquela sociedade, ou seja, não é um desenvolvimento sustentável, né? Eu estou contribuindo para o próprio fim, né, daquela sociedade. Então, o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que busca não causar danos, né, sobre os ambientes natural e construído. Veja, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente sempre pensa no ambiente natural, geralmente, né, mas aí você deve pensar também no ambiente construído, né, como você pode manter e melhorar, né, as condições de vida do ser humano e a qualidade de vida, né? E na incolumidade das pessoas, ou seja, incolumidade é você não causar danos, né, às pessoas, aos seus bens e aos seus valores. Da liberdade e segurança profissionais, liberdade e segurança. A profissão é de livre exercício aos qualificados, ou seja, você se qualificou para ser engenheiro, você possui o livre exercício, você pode exercer sua profissão livremente, né? Só que a segurança de sua prática, da prática da profissão, né, é de interesse coletivo, ou seja, você deve agir com segurança, né, para preservar a coletividade. E então nós chegamos na parte dos deveres. Esse é o tópico dos deveres. Quais são os deveres, né, do engenheiro? Ele vai dizer o seguinte, artigo 9º. No exercício da profissão são deveres do profissional. Primeira dimensão dos deveres, né, ante o ser humano e aos seus valores, ou seja, em relação aos seres humanos, né, e aos valores dos seres humanos, né. Oferecer o seu saber para o bem da humanidade, ou seja, o seu saber, né, ele deve ser oferecido, deve buscar, né, o bem da humanidade. Harmonizar os interesses pessoais aos coletivos. Isso aqui é interessante, porque, veja, muitas vezes existe uma contradição, né, entre os interesses pessoais de um determinado indivíduo e os interesses coletivos da sociedade. Ou seja, o indivíduo, ele quer ganhar dinheiro, digamos assim, né? E muitas vezes, para ele ganhar dinheiro, ele vai prejudicar a coletividade, a própria sociedade, né? Então, isso é antiético, ou seja, deve-se buscar uma harmonia, você ganhar dinheiro, mas promovendo ao mesmo tempo o bem da coletividade, né?
você contribuir para a preservação da incolumidade pública, ou seja, o que ele falou antes, né, da incolumidade pública, só que aqui já vem em forma de deveres, né, você não causar danos, né, à sociedade. Letra D, divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão, ou seja, divulgar os conhecimentos, né, inerentes à sua profissão, que fazem parte da sua profissão, né. E agora vem o inciso 2 aqui, que são os deveres ante a profissão. Quais são os deveres que você tem para com sua própria profissão? Identificar-se com a profissão, né? Ou seja, você é engenheiro, vai identificar-se como engenheiro dentro do que se entende do que seja um engenheiro e dedicar-se com zelo à profissão. Letra B, conservar e desenvolver a cultura da profissão. Toda profissão envolve uma cultura, né? Ela é formada também por uma cultura. Você deve conservar essa cultura, né, e desenvolver de uma forma boa, claro, né, essa cultura. Preservar o bom conceito e o apreço social da profissão. Veja, é você agir de uma forma, né, que você preserve, né, aquele pensamento bom, né, da sociedade em relação à sua profissão. É você agir de uma forma a que a sociedade ela pense bem da sua profissão, né, e não que ela pense coisas ruins, né, da sua profissão. Você deve isso à sua profissão, né, e deve isso à sociedade também. Aquela conduta honesta, né, íntegra, que vai fazer com que a sociedade pense bem, né, da sua profissão. Letra D, desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições, ou seja, cada profissão ela tem determinadas atribuições e essas atribuições têm limites, né? Ou seja, você tem que estar agindo dentro desses limites, você não pode extrapolar os limites de suas atribuições. Aí eu estava brincando aí com a turma passada, né, que é como se o engenheiro, dando um exemplo meio exagerado, o engenheiro querer receitar, né, um remédio, né, para um paciente, digamos assim, né, não tem nada a ver, né, isso aí é o limite, é a profissão do médico, né, você está extrapolando os limites da sua profissão, né, você tem que agir dentro dos limites e de sua capacidade pessoal de realização. Você tem que saber o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de realizar como profissional, né? E só realizar aquilo de que você é capaz, né? Digamos assim, eu sou capaz de construir um prédio de 3 andares, mas de 20 não. Eu invento, né, de construir um prédio de 20 andares. Então eu estou extrapolando, né, a minha capacidade pessoal de realizar. Empenhar-se, letra E, junto aos organismos profissionais para a consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas, ou seja, você vai agir, né, junto àqueles organismos profissionais que formam ali, que fazem parte também da sua profissão, para a consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e para coibir também, né, você vai agir para coibir as transgressões éticas, né, que você tenha conhecimento. Pensando, né, claro, no bem da sociedade, da sua própria profissão, né, você também, como profissional, você deve ser um defensor, né, da sua profissão. Se você não for, quem é que vai ser, né? O principal interessado
em fazer parte de uma profissão ética é o profissional, né? É uma coisa muito ruim você fazer parte de um ambiente, vamos dizer assim, com práticas escusas, assim, né? Que aquilo ali já está estabelecido. É muito bom quando você faz parte, né, de uma coletividade profissional que age de uma forma ética, né? É uma coisa muito boa. Valoriza, né, você mesmo e a sua profissão. Então vem aqui, ó, deveres nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores. Muitas vezes colaboradores é utilizado, é um eufemismo, né, para os empregados, né, os funcionários. Aí hoje em dia existe o eufemismo de colaboradores. Mas aqui no Código de Ética, pelo menos eu acredito que não se restringe a isso, né? São aquelas pessoas realmente que colaboram, né? Que cumprem um determinado papel na profissão, né? No agir aí do engenheiro, né? Então, como é que deve ser as relações com os clientes, empregadores e colaboradores? Letra A. Dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da equidade, né? Ou seja, aqueles terceiros, né? Eles devem receber de você um tratamento justo, observando o princípio da equidade. Entenda assim, da igualdade, né? É que muitas vezes o princípio da equidade significa tratar, né, os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade, né? Então, aquela pessoa mais carente, né, seria tratada assim, teria um certo equilíbrio, né, em relação à sua desigualdade, né? Você promover um determinado equilíbrio, né, uma determinada justiça em relação àquilo. Letra B. Resguardar o sigilo profissional quando do interesse de seu cliente ou empregador, ou seja, se você deve guardar o sigilo, né, sobre uma determinada coisa, você realmente deve guardar o sigilo, né? É um dever resguardar o sigilo. Salvo, ou seja, vem a exceção em havendo a obrigação legal da divulgação ou da informação. Ou seja, você só não deve resguardar o sigilo, né, profissional quando a lei assim o impor, né? Você tiver a obrigação legal de divulgar aquilo ali, aí você não pode guardar o sigilo profissional. Vem aqui, ó, letra C, fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal. Ou seja, você tem um dever de não fazer a famosa propaganda enganosa, né? A informação que você colocará nas suas publicidades e propagandas pessoais deve ser certa, precisa e objetiva, né? Atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais. Muitas vezes o engenheiro ele é chamado, né? Que é um ato arbitral. Por exemplo, você tem uma arbitragem, quando você tem um conflito entre partes, né? Muitas vezes é chamado um árbitro, né? Para resolver aquele conflito, digamos assim. E nesses atos arbitrais, né, muitas vezes o engenheiro ele vai prestar uma determinada consultoria ali, né? E aí você deve ser imparcial, né? Você não deve dar aquele resultado, né? Com base em quem são as pessoas, né? Se você gosta mais desse ou daquele. Você deve ser imparcial e impessoal, né? Você deve dar de acordo com o que o seu conhecimento diz mesmo, né? E periciais diz respeito às perícias, né? Muitas vezes, juridicamente, o engenheiro é chamado
para fazer uma perícia, ou então, por exemplo, tem um edifício que está desabando, alguma coisa do tipo, você vai lá fazer uma perícia. Você deve ser imparcial, né? É dizer de fato, né, a verdade ali, o que é que você viu ali de acordo com o seu conhecimento. Aí vem aqui, ó, considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, ofertando-lhe sempre que possível alternativas viáveis e adequadas às demandas em sua proposta. Ou seja, você tem que levar em consideração o direito de escolha daqueles que serão os destinatários dos seus serviços, né? A pessoa para quem você vai realizar o serviço, ele tem o direito de escolher, né? E o que lhe cabe é ofertar-lhe, aqui está escrito errado, tá, pessoal? Sempre que possível, né, alternativas viáveis, né, e adequadas às demandas, né, em suas propostas. Você vai apresentar para a pessoa várias alternativas, né, para que ela possa escolher a que mais lhe agrada, né. E aqui, ó, letra F, alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância. Veja só, se você percebe, vamos falar de uma determinada obra, né, que existe algum risco e existe uma responsabilidade ali, né, relativo às prescrições técnicas, ou seja, a pessoa não seguiu, né, determinadas prescrições técnicas, né, que deveria ter seguido. Você deve alertar sobre isso, né? Alertar as autoridades, né, os órgãos, né, competentes e tal. E as próprias pessoas, né, alertar sobre aqueles riscos, né? E também alertar sobre as consequências, né, que são presumíveis de acontecer em você não agir de acordo com as prescrições técnicas, né? Haverá consequências, né? Presumir, você pode presumir consequências dali, né? G. Adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes aplicáveis. Ou seja, o que você vai fazer tecnicamente, você deve adequar, né, a sua forma de fazer às necessidades do cliente, né? E também as normas vigentes aplicáveis, né? Você vai ter que achar um meio de fazer as coisas levando em consideração, né, as necessidades dos clientes e as normas também. Tópico 4, deveres, né, nas relações com os demais profissionais, ou seja, como é que você deve agir para com os outros profissionais. Letra A, atuar com lealdade no mercado de trabalho, né? Nós vimos aquela parte da concorrência leal, né? É exatamente isso, você tem que agir ali no mercado de trabalho de uma forma leal, né? Estabelecendo uma competição leal com os outros, né? Observando o princípio da igualdade de condições. Ou seja, todos têm que ter, para competir ali no mercado de trabalho, igualdades de condições de competição, né? Você deve fornecer àqueles que competem essa igualdade de condições. Manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão, ou seja, aquelas normas que orientam, regulamentam ali o exercício da profissão, você tem que saber quais são, né? Tem que estar informado. E preservar e defender os direitos profissionais, ou seja, os seus próprios direitos, né? Você deve preservar e defender. E aí vem deveres ante o meio, ou seja, em relação ao meio. Orientar, a letra A, o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, você deve agir na sua profissão buscando, né, o desenvolvimento sustentável. Letra B, atender quando da elaboração de projetos, né,
execução de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia e de minimização dos impactos ambientais. Ou seja, quando você fizer um projeto, por exemplo, né, ou for fazer uma obra ou criar um novo produto, você tem que pensar se essa obra ou produto, etc., ela conserva energia, ou seja, gasta pouca energia, né? Tem que pensar nessa questão da energia, né, hoje em dia, que é um recurso escasso, né, e de minimização dos impactos ambientais, você causar o menor dano possível, né, ali à natureza, né. E letra C, considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições concernentes à preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sociocultural e ambiental. Veja, é você considerar, né, em tudo que você faz, digamos assim, a preservação, né, e o desenvolvimento dos patrimônios sociocultural, ou seja, tem os patrimônios sociais e culturais e os patrimônios ambientais também. Você deve buscar a preservação e o desenvolvimento desses patrimônios. E aí chegamos no tópico das condutas vedadas. Ali nós vimos os deveres, né? O que é que o engenheiro deve fazer, né? Como é que ele deve agir. Aqui, o que é que ele... Vedada é proibida, né? Ou seja, o que é que o engenheiro não pode fazer. Aí diz aqui, ó, artigo 10. No exercício da profissão são condutas vedadas ao profissional. Condutas proibidas, né? Aí vem a mesmo esquema, ante o ser humano e aos seus valores, em relação ao ser humano, né, aos seus valores. Descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício, ou seja, para você, o seu ofício, né, nós vimos ali, impõe deveres, né? Não só os deveres do Código de Ética, mas a própria profissão impõe a você determinados deveres. E aí você descumprir, ou seja, pela sua vontade, de forma voluntária, né? Porque quis, né? E de forma injustificada, você não tem uma justificativa adequada para ter descumprido ali, né? Isso aí é uma conduta vedada, é proibido. Usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, para fins discriminatórios ou para oferir vantagens pessoais, ou seja, as profissões conferem às pessoas determinados privilégios profissionais, né? Que eles existem exatamente para que a profissão possa ser exercida, né? Então você tem determinados privilégios perante a sociedade ou faculdade, né? Decorrente de função, ou seja, faculdade é uma coisa que você pode fazer, né? Decorrente daquela função. E você usar isso de forma abusiva, né, com outras pessoas. É o famoso abuso de poder, né? Você abusar do seu poder. E também para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais, né? Isso aí é vedado também. Letra C. Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais. Veja, aqui ele fala orientação, proposta, prescrição técnica, qualquer ato profissional. Você pega aqui qualquer ato profissional que você fizer, né? Que você fizer de má fé para causar dano às pessoas ou aos seus bens, né? É proibido. De má fé significa pela sua própria vontade, você quis, né, causar dano. Você realizou um ato profissional para causar um determinado dano
a uma determinada pessoa, a um grupo de pessoas ou aos seus bens, né? Isso aí também é proibido. Aí vem ante a profissão. O que é proibido, vedado, ante a profissão? Aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais você não tenha efetiva qualificação, ou seja, é você ser contratado para fazer algo, né? Assumir uma função onde você não tem a capacidade de fazer aquilo, você não tem a qualificação para aquilo, né? Então isso é vedado. Por exemplo, você é engenheiro civil, aí aceita um trabalho de engenheiro elétrico, por exemplo, né? Você não tem a qualificação para isso, né? Utilizar indevida, letra B, ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional, ou seja, aquela história, né? Você tem um determinado direito profissional que é exclusivo, que é para você poder, né, exercer a sua profissão. Isso é um privilégio social, né, digamos assim, e você utilizar isso de forma indevida ou abusiva. Ali era um dever não utilizar, né, e tal. E aqui é uma conduta vedada utilizar. É só duas formas de dizer a mesma coisa, vamos falar assim. Letra C. Omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional. Ou seja, se você conhecer algo que transgrida a ética profissional, você deve contar, né? Você deve procurar digamos assim, as instâncias legais ou digamos assim, as instituições ali que formam sua própria profissão e, digamos, falar, né? Dizer que está acontecendo determinada transgressão à ética profissional. E aí vem as condutas vedadas, né? Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores. Formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal, ou seja, sua profissão ela tem um mínimo profissional, né, estabelecido, e aí você quer contratar um profissional oferecendo um salário inferior para aquele profissional, né? Isso aí é antiético. Letra B. Apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando as tabelas de honorários mínimos aplicáveis, né? Veja, existe mais ou menos, né, um preço médio ali, né, do quanto você vai receber ali de honorários, né, pela prática da sua profissão. E é antiético você cobrar, né, das pessoas, ou seja, dos clientes e tal, valores vis ou extorsivos, ou seja, você cobrar de uma forma muito... Por exemplo, nós vimos no caso do coronavírus a questão dos respiradores, né? Por exemplo, empresas cobrando valores extorsivos, né? Porque as pessoas precisavam dos respiradores, né? Isso é antiético. Ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis, ou seja, se a sua profissão tem uma tabela ali de honorários, né? Você não precisa, talvez, né? Você não precise, isso é talvez, né? Seguir à risca, né? Você tem um honorário mínimo. Mas aí às vezes o profissional ele foge muito à tabela, né? Ou então ele cobra abaixo da tabela. Digamos assim, eu quero quebrar a concorrência, eu cobro esses honorários abaixo da tabela, né? Isso aí não pode, né? É vedado. Usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos, ou seja, é aquela enganação, né, na verdade, né? Você enganar as pessoas, né, para obter uma vantagem que não
que não lhe é devida, né? Você obter mais ganhos, lucrar mais, né? Ou ganhar determinados contratos, você utiliza certos artifícios escusos ali ou de enganação, né? Isso aí também é vedado. Aí usar de artifícios ou expedientes enganosos, de novo, né? Que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional, ou seja, você está agindo ali de uma forma escusa, né? Para impedir que as pessoas, né, elas recebam suas promoções que lhes são devidas, né, e que elas se desenvolvam na sua carreira, né. Isso aí também é vedado. Letra E. Descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sobre sua coordenação. Se você está coordenando um determinado trabalho, você tem que fazer de tudo, né, para que as pessoas coordenadas ali, elas tenham, né, as, digamos assim, necessárias medidas de segurança e de saúde do trabalho, né? Letra F. Suspender serviços contratados de forma injustificada e sem prévia comunicação. Ou seja, um serviço é contratado, né? Com você, por exemplo, você é contratado para um serviço e você suspende aquilo ali, né? De uma forma injustificada, você não dá uma justificação e nem comunica à pessoa, né? Você tem que justificar porque suspendeu e comunicar. G. Impor ritmo de trabalho excessivo. Veja, você impor às pessoas, né, um ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores, ou seja, é você querer que as pessoas trabalhem num ritmo assim exagerado, né? Excessivo, ou então você fazer pressão psicológica, você para que eles trabalhem mais e tal, né? Ou assédio moral. Você chamar a pessoa de incompetente. Existem várias formas de assédio moral, né? Chamar de burro, de incompetente, de não sei o que. E por aí vai. Não, você tem que tratar as pessoas com dignidade, né? E aí vem as condutas vedadas nas relações com os demais profissionais. Letra A. Intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular. Ou seja, você só pode intervir no trabalho de outro profissional se ele lhe der a autorização para isso, salvo a exceção no exercício do dever legal, se a lei assim o disser, né? Referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão, ou seja, você ser preconceituoso com outro profissional ou profissão. Letra C. Agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão. É quase a mesma coisa, né? O preconceito tem um conteúdo um pouco diferente da discriminação, mas é você ser preconceituoso ou discriminar alguém, né? O outro profissional ou profissão. Letra D. Atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro profissional. Ou seja, o outro profissional ele tem a liberdade de exercício da sua profissão, né? E você não pode atentar contra isso ou contra os direitos desse profissional. E aí condutas vedadas ante o meio, ou seja, em relação ao meio, prestar de má fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional, isso aqui resume tudo, né? Que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural, ou seja, você vai prestar uma orientação de má fé, ou seja, querendo causar esse dano, né, ao ambiente, à saúde humana ou patrimônio cultural. Isso é vedado também. E aí vem os seus direitos. Quando vocês forem engenheiros, vocês terão
além de outros, esses direitos aqui, né? Artigo 11. São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes às profissões, suas modalidades e especializações destacadamente, ou seja, o engenheiro ele tem reconhecido aqueles direitos coletivos universais inerentes às profissões, ou seja, todas as profissões elas têm determinados direitos coletivos, né, universais, que são comuns a todas elas, né? E aqui o Código de Ética em relação à engenharia e às outras profissões que ele abarca, né, destaca algumas, por exemplo, livre associação e organização em corporações profissionais. Digamos assim, você pode livremente fundar uma associação de profissionais, por exemplo, ou então uma corporação, né? Ou se associar livremente àquelas já existentes também, né? Você pode se associar tranquilamente. Ao gozo é um direito também você gozar, né, da exclusividade do exercício profissional, ou seja, o trabalho do engenheiro, né, quem exerce é exclusivamente o engenheiro, né? Digamos assim, você tem o direito, né, à exclusividade da sua profissão. Ao reconhecimento legal, você ser reconhecido legalmente como profissional. E a representação institucional, você ser representado, né, pelas instituições que fazem parte ali da sua profissão. E aí vem o artigo 12, ali falou nos direitos coletivos, né? A redação é praticamente a mesma. Nesse começo, aqui vai dizer que são reconhecidos os direitos individuais universais inerentes aos profissionais, ou seja, as profissões também, né, elas reconhecem as leis e tal, direitos individuais dos profissionais. Isso diz respeito a todas as profissões, né? E aqui diz respeito ao engenheiro, né? Facultado, né, o pleno exercício de sua profissão, ou seja, você pode exercer sua profissão plenamente. E aí ele destaca algumas coisas, por exemplo, você tem direito à liberdade de escolha de especialização, você se especializa na área que você quiser dentro da sua profissão. Você tem direito à liberdade de escolha de métodos, procedimentos e formas de expressão, ou seja, não vai ter ninguém dizendo qual é o método que você deve utilizar para você atingir os objetivos da sua profissão. Você escolhe, dentre os métodos que você tem conhecimento, qual é os que você quer usar, né? Os procedimentos, as formas de expressar ali a sua profissão. Ao uso do título profissional, você tem o direito de utilizar o título, né, da sua profissão. A exclusividade do ato de ofício a que se dedicar, né? Aquela questão da exclusividade lá que falamos anteriormente. Letra E, você tem direito a uma justa remuneração proporcional à sua capacidade e dedicação e aos graus de complexidade, experiência e especialização requeridos por sua tarefa, ou seja, quanto mais a sua tarefa exige um maior grau de complexidade, risco, experiência, né, especialização, você aumenta, né, digamos assim, a remuneração vai ser maior, né, mais justa, digamos assim. Letra F. Ao provimento de meios e condições de trabalho dignos, eficazes e seguros, ou seja, você tem um direito, né, a ter um meio e condições, né, de trabalho dignos, eficazes e seguros. Você pode, né, interromper ou recusar qualquer trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa quando julgar incompatível com a sua titulação. Digamos assim, você trabalha numa empresa, o cara quer que você realize uma tarefa, né, que é incompatível com a sua titulação. Você tem o direito a recusar, né, ou a interromper. Mas não é só a titulação, é a capacidade e dignidade pessoais também, né?
você tem o direito a recusar. H, a proteção do seu título, de seus contratos e de seu trabalho, ou seja, você tem um direito, né, à proteção, até por parte da sociedade, né, a proteção legal do seu título, seus contratos, seu trabalho. Proteção da propriedade intelectual, caso você tenha criado algo, né, você tem direito a algo relativo à sua profissão, àquela propriedade intelectual. A competição honesta no mercado de trabalho. A gente já falou umas 3 vezes da competição justa, leal, né, no mercado de trabalho. Você tem direito a competir com os outros de uma forma honesta, né? Tem direito a uma competição justa. A liberdade, K, a liberdade de associar-se a corporações profissionais, isso aí também já está sendo uma repetição aqui, né, como direito. Você tem direito a associar-se, né, às associações, organizações, corporações profissionais livremente, né, e a propriedade do seu acervo técnico profissional, ou seja, aquele sua propriedade intelectual, né, sua parte intelectual ali do seu trabalho e tal. Você tem direito à propriedade daquilo também. E aí, por fim, o Código de Ética termina nesse tópico que é da infração ética, né? Que ele vai dizer que, basicamente, no artigo 13, ele vai dizer o seguinte: constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. Veja, infração ética não vai dizer respeito unicamente ao que está escrito no Código de Ética, né? Mas vai muito mais além. Mas se descumprir o que está no Código de Ética é infração também, né? Veja, todo ato cometido que atente contra os princípios éticos, ou seja, o Código de Ética ele elenca, né, os princípios éticos da profissão, mas também você tem que pensar de uma forma mais abrangente, né? Pensar em princípios éticos em geral, outros princípios éticos, né, da sociedade. Descumpra os deveres do ofício, ou seja, toda profissão coloca deveres, né, como até no Código de Ética foi colocado, dos deveres do profissional, e pratique condutas expressamente vedadas, ou seja, aqui ele diz expressamente, né, a conduta ela tem que ser expressamente vedada, tem que estar escrito lá que ele não pode fazer determinadas coisas, né? Ou lese direitos reconhecidos de outrem. Então, tudo isso é uma infração ética. E por fim, ele vai dizer a tipificação da infração ética para efeito de processo disciplinar será estabelecida a partir das disposições desse Código de Ética Profissional na forma que a lei determinar. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Que a tipificação, ou seja, qual é a punição que o sujeito vai receber para efeito de processo disciplinar, ou seja, se o cara agir de uma forma antiética, ele responde, né, para saber se ele de fato agiu mesmo a um processo disciplinar que vai gerar uma punição. Essa tipificação digamos assim, ele vai dizer qual é o ato que o sujeito cometeu e vai dizer qual é a sanção, ou seja, a pena que ele vai cumprir, né, por causa da sua infração ética. O que é que ele vai receber de punição, né? Então, o que vai determinar isso é a lei. Ou seja, existe uma lei, né, que eu acredito que tem até aqui nesse material, que vai dizer quais são as punições, né, que o sujeito recebe pelas infrações éticas. Bom, pessoal, então foi isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento.
E aí só sobraram 2 pessoas. Só sobraram 2 alunos aqui na aula, né? O resto preferiu assistir depois, ou então nem assistir, né? Provavelmente. E aí eu só vou lembrar a vocês que esse material é o material para estudar para o questionário, né? As perguntas do questionário serão em cima desse material. E vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Alguma questão aí? Você vê que é um texto muito rápido de se ler, né? Eu li comentando em 1 hora e 25 minutos. Eu li todo ele e fazendo comentários, né? Para você ler de uma vez só é uma coisa muito mais rápida que isso, né? Então, realmente essa unidade até o dia 16 tem muito tempo de estudar, né? E um assunto muito pequeno. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida aí em relação ao código de ética, algum comentário? Tem alguém aí? Ah, beleza. O pessoal apareceu. Então, nenhuma dúvida, nenhum comentário, nada. Então tá, pessoal. Então, obrigado pela presença. Foi, como sempre, né? Foi um prazer estar com vocês. E fiquem de olho no Moodle lá, né? Façam as tarefas lá da segunda unidade e fiquem de olho nos próximos encontros síncronos, né? De acordo com o calendário que está lá no Moodle. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau para vocês.